O Palmeiras precisa de uma façanha quase inédita para ser campeão brasileiro em 2024. E aí, vai ter torcedor do Palmeiras que vai olhar para essa informação e falar: ela é boa, hein? Porque isso significa que já aconteceu alguma vez, então dá para repetir. E vai ter torcedor do Palmeiras que vai falar o seguinte: essa informação é péssima, porque se foi raro, aí é que com o momento do time não dá para acreditar mesmo. Claro que eu vou trazer no detalhe a curiosidade também, porque o Palmeiras precisa ser o autor dessa façanha quase inédita quando, curiosamente, como eu já disse, foi a vítima dessa façanha que ocorreu apenas uma vez na história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro com 20 clubes. Lembra do ano que eu tô falando? Você que está aí do outro lado? Eu sei que você deve lembrar e você pode deixar nos comentários se você já se lembrou antes mesmo de eu contar. Mas eu vou trazer no detalhe porque o Botafogo acabou vencendo o Vasco da Gama por 3-0 e muita gente nas redes sociais falou: olá, só faltou ao Palmeiras eficácia, o desenho do jogo foi muito parecido. Difícil dizer isso. Difícil dizer que o desenho do jogo de uma derrota por 2-0 num clássico, de uma vitória por 3-0 no clássico, foi praticamente o mesmo. E eu falo com tranquilidade porque, veja só, o Palmeiras, ele não só não foi eficaz no momento em que poderia ter aberto o placar, como naquele período viu o Corinthians chegar duas vezes com muito perigo antes de marcar o gol. O Vasco em nenhum momento, durante aquele período de amasso inicial do Botafogo, se aproximou do gol do Botafogo. Outra coisa, o Palmeiras, depois de sofrer o primeiro gol no Clássico, tinha mais 70 minutos para jogar. Por aí. Então, a partir do gol sofrido, não conseguiu mais criar, não conseguiu mais construir, passou longe de se impor no campo de ataque. Pode ter tido mais posse de bola, é bem verdade, mas passou longe de ser criativo, impositivo e perigoso. Então, não é o mesmo desenho de jogo, até porque o Botafogo foi eficaz e avassalador nos primeiros 30 minutos de jogo e depois seguiu sendo perigoso e seguiu impedindo que o Vasco fosse perigoso, quando o Palmeiras viu o Corinthians seguir sendo perigoso, inclusive marcando um segundo gol. Sendo assim, não há grandes semelhanças entre as duas partidas. Apenas o começo muito forte do Botafogo diante do Vasco. No mais, no jogo como um todo, não há mais nenhuma semelhança. Dito isso, qual é a façanha quase inédita, né? Que é o tema do vídeo de fato. A façanha quase inédita é aquela que aconteceu em 2009. Só o Flamengo fez o que o Palmeiras precisa para ser campeão brasileiro: tirar 6 pontos do líder a partir da 32ª rodada. E é curioso entender o seguinte: o líder naquele momento era o Palmeiras, só que o vice-líder não era o Flamengo. Então há um desenho bem diferente da competição. Naquele momento, o Palmeiras era o líder com 57 pontos no Brasileirão de 2019, na 32ª rodada. Logo atrás dele vinha o São Paulo com 55, 2 pontos atrás. Depois, o Atlético Mineiro com 53, 4 pontos atrás. O Internacional com 52, 5 pontos atrás. E com 6 pontos a menos, somando 51, Cruzeiro e Flamengo. O Palmeiras hoje é o vice-líder, 6 pontos atrás. E aí que está o ponto em relação à façanha ser ainda mais absurda, apesar de estarmos falando do mesmo número de pontos. O Botafogo, ele de fato se desprendeu do restante do campeonato por viver uma fase regular muito positiva ao longo de todo o Brasileirão, enquanto as outras equipes não. O Palmeiras, naquele momento, era uma equipe que vivia algo muito semelhante com aquilo que o Botafogo viveu na temporada passada, derretendo em pontuação, e o campeonato estava embolado. Tanto que se o Palmeiras tirar esses 6 pontos e for campeão ao fim do Brasileirão de 2024, terá superado apenas o Botafogo na tabela de classificação. O Flamengo superou o Cruzeiro, que estava à sua frente nos critérios de desempate,
o Internacional, o Atlético Mineiro, o São Paulo e o Palmeiras. Era o sexto, por conta do bolo que estava o campeonato naquele momento. Sendo assim, a façanha de 2024 é ainda mais complicada. E é bom destacar o seguinte: o Brasileirão de 2009 foi o campeonato com a menor pontuação de um campeão na história dos pontos corridos com 20 clubes, desde 2006. O Flamengo terminou campeão com 67 pontos. Nós estamos falando de um Botafogo que já foi buscar os 67 pontos. Então, para mim é muito claro que o desenho é diferente, apesar da façanha ser a mesma matematicamente. É muito complicado que o Palmeiras vá buscar esse Botafogo, que não dá nenhuma letra, nenhum indício de que vai sair perdendo pontos nas próximas rodadas com muita frequência. Tem um confronto direto ainda, isso pode minimizar a distância, mas ao mesmo tempo, o futebol e os resultados que o Botafogo vem apresentando são inversamente proporcionais ao seu concorrente Palmeiras, que nos últimos 4 jogos venceu apenas um e vem cada vez mais mostrando dificuldades defensivas e ofensivas, enquanto o Botafogo vem cada vez mais mostrando facilidades ofensivas e defensivas. E é bom lembrar, além da questão envolvendo os 6 pontos de distância, que apenas 3 clubes, de fato, estavam na liderança com vantagem em pontuação dentro do Campeonato Brasileiro na 32ª rodada e perderam a taça. Um, evidentemente, o que nós estamos falando, o Palmeiras em 2009. O outro, em 2020, o Internacional, que tinha 4 pontos de distância para o Flamengo naquele momento e acabou perdendo a taça na última rodada. Por fim, na temporada passada, o Botafogo tinha apenas 1 ponto de vantagem nessa altura do campeonato para o vice-líder Palmeiras. Estamos falando aí de um campeonato em que o Botafogo derreteu como jamais um líder havia derretido em toda a história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Dito isso, a conclusão é a seguinte: o Palmeiras precisa de uma façanha quase inédita, porque só aconteceu uma vez, e foi num campeonato muito, mas muito diferente em relação ao desenho e à fotografia de momento de todos os clubes que estavam na disputa pela taça e o momento atual que vive o Campeonato Brasileiro, com um Botafogo que se desprendeu do restante dos concorrentes, deixando Palmeiras e Fortaleza a ver navios nesse momento dentro do Campeonato Brasileiro. Quero saber de você. O Palmeiras terá forças? Tem um confronto direto pela frente para minimizar os danos dos 6 pontos e baixar para 3. Lembrando que o saldo de gols nesse momento é o mesmo. O Palmeiras terá forças para conseguir essa remontada histórica da qual já foi vítima e agora pode ser o autor? Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E aí, vai chegar ou não vai? Tem comparação 2009 com 2024? Fica super à vontade para deixar o seu comentário, para se inscrever aqui, hein? Quero chegar nos 100 mil inscritos logo. Inscreva-se no canal do Fragoso, hein? Me dá essa moral? Também clica no sininho que tem aqui do lado, que são as notificações. Não esqueça de clicar nelas, tá? Clica também no like e no hype. São botões importantes para mostrar para o YouTube que o trabalho que está sendo feito por aqui é muito bom. E claro que eu espero o seu comentário aqui embaixo com a sua opinião. Certo? Espalhe o vídeo para todo mundo e bora falar de futebol.